Fala galera, Cristiano Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. Bom gente, antes de iniciar o vídeo eu já quero pedir desculpa para vocês, porque estou gravando este vídeo de manhã e os pássaros não param de cantar, estão muito alegres, acho que são gremistas, e tá um vento muito forte aqui na minha cidade de Santa Maria. Então talvez alguns ruídos apareçam no vídeo, mas vai ser só em algumas partes, vou tentar o máximo possível evitar eles. Dito isso, vamos ao vídeo. Bom, gente, não tem frase melhor para definir o jogo do Grêmio que não seja jogo de superação. Jogo de superação. Aquele jogo que tu não espera trazer nenhum ponto e acaba trazendo um que tu nem sabe como. Algumas pessoas podem dizer, não, trouxe um ponto porque marcou bem, acertou na estratégia, o goleiro fez milagre. Mas eu digo para vocês, gente, não é tão simples assim. Esse Flamengo ganha de time com boas estratégias, de times com péssimas estratégias, de time com boa marcação, de time sem boa marcação, de um goleiro adversário fazendo milagres, goleiro adversário tomando gol. Nem mesmo com uma boa estratégia e com bons jogadores, não é certeza que tu consiga arrancar pontos do Flamengo. Ainda mais no Maracanã, onde eles sempre propõem o jogo. Então é muito difícil arrancar ponto deles mesmo com uma boa estratégia. Por isso eu volto a repetir, o Grêmio fez um jogo de superação. Eu olhei os últimos jogos do Flamengo, ele estava fazendo treino de luxo contra as equipes brasileiras. Ele estava ganhando sem fazer força. Recentemente ganhou 3 jogos do nosso rival praticamente treinando, além de ter aplicado sonoros 8-0 no Vitória. Então por mais que tenha boa estratégia, bons jogadores, nem isso é certeza de arrancar ponto deles. Então imagina o Grêmio, que a gente sabe que não está no momento bom, não tem grandes jogadores, eu já classifiquei o elenco como médio para bom, nada mais que isso. Ter arrancado um ponto lá foi uma superação total. E vamos agradecer por isso, esse um ponto pode ser importante lá na frente. Então agora na minha projeção, o prejuízo fica sendo de apenas um ponto. Empatou ambos os jogos. Como eu disse, foi um ponto ganho lá contra o Flamengo, mas foi 2 perdidos em casa. A situação ainda é complicada. Esse um ponto fora não vai valer de nada se não ganhar do Mirassol em casa no próximo jogo. Nós estamos perigosamente 3 pontos acima da zona do rebaixamento. E preocupa a ascensão de alguns times ali de baixo, como por exemplo o Juventude, que nos últimos 5 jogos ganhou 3 e empatou 1. É o time entre os de baixo com a melhor arrancada. Contra o Mirassol é outro jogo difícil e vamos precisar fazer outro jogo de superação. O Mirassol é 100 vezes melhor que Sport e Ceará. Bom, gente, falando agora de alguns jogadores. Gente, quando eu fiz esse vídeo falando que o Walter Kahneman ia se naturalizar brasileiro, o que poderia e pode ser um facilitador para a renovação do contrato dele, eu fui muito criticado. Até mesmo nos grupos do WhatsApp que eu conversei sobre isso, eu fui muito criticado. Muita gente chamando o Kahneman de ex-jogador, que não tinha que renovar, que já deu o que tinha que dar. E nós estamos vendo como é que foram as atuações do Kahneman nos últimos jogos, né? Um jogo bom atrás do outro. O Kahneman com vontade, voltou a acertar o tempo da bola, pressiona o juiz, não desiste de uma jogada. Jogador assim tem que valorizar, gente. Até mesmo se for para reserva, ter um reserva confiável desses é muito bom. Então eu renovaria com ele até o final de 2026, sim. 11 jogadores confiáveis ganham jogos. Elencos ganham campeonatos. O Kahneman, para mim, mostrou que ainda tem lenha para queimar. Pelo menos por mais um ano, todo ano que vem. Se o Grêmio contratar zagueiros melhores, ele é importante até para grupo, como eu disse. Posso ser criticado aqui, mas eu renovaria com o Kahneman por mais um ano. Sei que ele não vai jogar todos os jogos, mas como eu frisei, ele é importante para grupo. Seja em alguns jogos como titular, seja em outros como reserva de luxo. Eu estou com muita esperança que o Marcelo Marques possa montar um bom time o ano que vem, um time muito qualificado. Então, tu segurar as boas peças que tu tem para agregar boas peças novas é o que precisa. Aí vamos poder sonhar com títulos de expressão. E agora, indo para outro assunto, mas pegando o mesmo gancho do fato do Kahneman ser um jogador gringo, está quase se naturalizando agora para virar brasileiro, teve um assunto que me deixou bastante incomodado nos últimos meses. Culparem os gringos por tudo. Já explico. Eu vi muitas pessoas mesmos, torcedores, youtubers, esses identificados, e até gente de dentro do Grêmio, criticando o número de gringos como se o problema fosse ser gringo. E o problema do Grêmio eram os jogadores gringos. E eu só posso dizer que nesse momento essas pessoas estão quietinhas, para eu não usar outro termo aqui.
Recentemente eu fiz um vídeo onde o Miller criticava os gringos do São Paulo, aonde eu disse que a torcida do Grêmio, youtubers, conselheiros, estavam cometendo a mesma injustiça com os gringos do Grêmio. Eu fui taxativo ao dizer que o problema não era o jogador ser gringo ou não, era ter qualidade ou não. Porque, como todo mundo sabe, eu até fiz um vídeo sobre isso, avaliando o elenco do Grêmio, todos os jogadores no geral. E como eu disse, nosso elenco é de médio para bom, nada mais que isso. E quando o Grêmio perdia alguns jogos em sequência, falavam, a culpa é desses gringos, a culpa é por causa dessa quantidade de gringo. Mas ninguém via que o Grêmio tinha jogadores não gringos muito fracos, né? Isso ninguém via. Agora eu pergunto para vocês, o Balbuena é o quê? Ah, tá. Vila Sante e o Kahneman, que ainda tem muita lenha para queimar, são o quê? Cuéllar, que agora, recuperado da lesão, jogando fino da bola, é o quê? Ah, e esse tal de Noriega, que jogou muita bola, é o quê? Ah, são gringos, que surpresa, achei que fossem brasileiros. Estão jogando muito. Pelo que o pessoal comentava, eu achei que só os gringos jogassem mal. Então assim, gente, chegava a beirar o bizarro. Tu colocar Balbuena, Cuéllar, Kahneman, Noriega, Vila Sante, no mesmo pacote que a Muzu, Bright White e até mesmo Kiki Oliveira, porque são gringos. Então todos esses jogam a mesma coisa, porque são todos gringos. Então o futebol deles são iguais, porque a culpa era dos gringos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando agora? Muito bem, hein? Todos esses jogam a mesma bola porque todos são gringos. Baita análise. Tem conselheiro dentro do Grêmio que devia ter vergonha do que falou. Eu avisei desde o começo. Eu fiz até vídeo que o problema não era ser gringo. Se tu contratasse 10 jogadores gringos bons, eles iam jogar bola. Se tu contratasse 10 gringos ruins, eles não iam jogar nada. E nesse meio, como é de se esperar, veio bons e ruins. Eu vou repetir de uma vez por todas. O problema não é ser estrangeiro, é ter qualidade ou não. Inclusive, esse era o meu medo quando o Balbuena veio. Eu falei que talvez o Balbuena pagasse por uma conta que não era dele. Que se ele jogasse mal, iam dizer, tá aí, foram contratar outro gringo, estão pedindo, estão enchendo o elenco de gringo. Como se isso fosse problema. Como se não tivesse gringo de qualidade. Que coisa leviana que era dita, e por muitos e muitos torcedores, isso que é pior. Mas a resposta veio mais rápido do que eu esperava, pois o Cuéllar, quando recuperado da lesão, mostrou que joga muita bola, e ver a torcida hoje elogiando, bajulando o Balbuena e essa estreia do Noriega não tem preço. Porque quando cogitaram mais gringo, eu tô de prova, porque eu tô em vários grupos do Grêmio. Vão trazer mais outro gringo, vai vir mais gringos. Veio Balbuena e Noriega. Serve? Então agora fiquem caladinhos e aprendam a não serem levianos. Só faltou desenhar que o problema não é a nacionalidade, e sim a qualidade. Eu confesso para vocês, eu estava com medo mesmo do Balbuena e o Noriega pagarem por uma conta que não era deles. Porque tudo era culpa dos gringos. Eu não. Eu quis esperar eles jogarem. Eu não ia dizer que o problema era eles só porque eles são gringos. Bom, e agora falando do jogo, porque tem algumas coisas a serem analisadas. Principalmente a teimosia do senhor Mano Menezes. Eu sei que foi um bom resultado, mas não adianta tu insistir em algumas peças erradas, Mano Menezes. Bom, o Grêmio foi a campo com Thiago Volpi, Marcos Rocha, Kahneman, Noriega e Marlon, Dodge, Cuéllar, Edenilson, Christian Oliveira, Bright White e Carlos Vinícius. Esse foi o time que o Mano Menezes entrou em campo. Mesmo se tratando de Flamengo, o Dodge e o Cuéllar têm uma boa marcação. Eu teria sacado o Edenilson e colocado o Cristaldo. E eu teria deixado o Bright White no banco. Eu colocaria o Carlos Vinícius de atacante de referência e colocaria um ponta, o Aravena. Então o time que eu teria saído seria Volpi, Marcos Rocha, Kahneman, Noriega e Marlon, Dodge, Cuéllar e Cristaldo, Kiki, Aravena e Carlos Vinícius. Aqui o time do Mano e aqui o time que eu sairia. E vocês viram qual foi a primeira mudança do Mano Menezes? Entrou o Aravena e o Cristaldo. Não exatamente com os jogadores que eu teria trocado, mas eles entraram. Saiu o Kiki para a entrada do Aravena e saiu o Bright para a entrada do Cristaldo, que
que inclusive o Bright estava deslocado para outra função para o Carlos Vinícius ficar lá na frente. E eu acho até que o Carlos Vinícius tinha que ficar lá na frente. O errado ali era o Bright White, ele tinha que ter começado no banco e o Cristaldo iniciado o jogo. Além, claro, de ir com 2 pontas, sacando o Edenilson e deixando o Aravena e o Kik, como mostrei na escalação que eu sairia. Então o diagnóstico que eu faço é que o Mano até escuta às vezes alguma coisa que o cara fala, mas tem teimosia em outras. Porque de fato até entrou os jogadores que o cara pedia, mas tinha que ser melhor encaixado no esquema. Então é isso, eu vejo que o Mano Menezes está fazendo de forma acertada alguns ajustes, mas errando em outros. Por isso que o Grêmio fica nessa montanha-russa. É um eletrocardiograma. Partida contra o Sport, partida contra o Galo, partida contra o Ceará, partida contra o Flamengo. E isso reflete muito na tabela. O Grêmio não consegue fazer uma arrancada. Ora fica aliviado e ora fica preocupado. E estamos preocupados de novo, que apesar do empate ter sido um ponto ganho, estamos bem próximo da zona do rebaixamento. O Mano precisa ter regularidade. Algumas correções precisam ser feitas com urgência. Por que o Bright White não sai do time? O Mano Menezes chegou a mudar ele de posição ao colocar no banco. Que absurdo, parece que ele tem cadeira cativa. Faz um jogo mal atrás do outro e não sai do time. Como eu disse, as vaias para ele no jogo passado foram muito merecidas. E dessa minha escalação, algumas pessoas podem até também querer o Kik na reserva. Mas, como eu já colocaria o Aravena de titular com o Bright White no banco, então no próximo jogo poderia no lugar do Kik ser o Aravena ou o Alisson. Ficaria os 2 volantes, o Cuéllar e o Dodge, ou no caso o Arthur, se já tiver condições. Mais à frente o meia, o Cristaldo. E os 2 pontas seriam Pavon e Aravena. Ou Alisson e Aravena. E na frente, Carlos Vinícius. Mas com essa circunstância que o Alisson estava fora, eu acho que o Pavon poderia ter tido uma oportunidade no lugar do Kik nesse jogo contra o Flamengo. O que eu acho que acontece é o seguinte: o Kik no primeiro semestre foi o melhor jogador do Grêmio. Ele nesse brasileiro garantiu pelo menos uns 10 pontos para o Grêmio. Ele mesmo fazendo gol contra a Juventude, contra o Santos. E tem mais 2 times que o Grêmio ganhou um e empatou o outro lá com uma boa atuação dele. Fora que salvou o Grêmio de ser eliminado no primeiro jogo da Copa do Brasil. No primeiro, quando fez aquele gol aos 49 do segundo tempo e levou para os pênaltis. Então tu tira 10 pontos do Grêmio na tabela, eu estaria em pânico. Esses pontos foram tudo nas costas do Kik. Só que a queda foi absurda. Muitos falam agora que ele até tem problema cognitivo, que ele faz a jogada errada. Não sei se é para tanto, mas que ele vem errando muito, ele vem. E ainda falando do primeiro semestre, o Pavon foi o contrário. O Pavon foi terrível no primeiro semestre. Terrível. O Grenal que a gente perdeu na Arena foi com 2 erros do Pavon. E depois no Campeonato Brasileiro ele continuou indo mal. Tanto que a geral fez aquela nota contra ele e contra o Quinteiros pedindo a saída dos 2. Uma nota acertada, se diga de passagem, porque o Quinteiros estava um desastre e o Pavon estava errando tudo. No primeiro semestre, os 2 foram bem opostos, Kik e Pavon. Por isso eu acho que o Mano ainda não muda o Kik na reserva e o Pavon de titular, como poderia ser nesse jogo contra o Flamengo. Só que o Pavon, ao contrário, está recuperando espaço. Enquanto o Kik cai drasticamente, o Pavon recupera o espaço. Desde o jogo contra o Vasco, o Pavon vem entrando bem. O Grêmio só não ganhou do Vasco porque o atacante do Grêmio perdeu um gol na cara, que o Pavon tinha pifado ele de forma perfeita. E nessa partida contra o Flamengo, o mérito do pênalti do Grêmio foi totalmente do Pavon. Ele recebeu a bola em profundidade, escapou da marcação e foi cruzar, o que acarretou o pênalti. Então, onde eu quero chegar? Eu acho que talvez o Pavon já merecesse alguma chance em alguns jogos de titular, quando, por exemplo, o Alisson não puder jogar. Embora eu acho que ele esteja até atrás do Aravena, nesse jogo contra o Flamengo podia ter saído os 2. Mas esse, digamos que eu ainda até entendo. Que o Mano ainda tem esperança daquele Kik do primeiro semestre. Mas vou revelar para vocês que se o Pavon ganhar mais chances, até mesmo no lugar do Kik, não vou reclamar. Bom, gente, vamos ver o que time entra em campo contra o Mirassol. O que eu sei é que o Mano Menezes precisa ganhar esse jogo, precisa ter regularidade. Ser um técnico montanha-russa não adianta, ele não foi contratado para isso. Ele foi contratado para melhorar o Grêmio. E não apenas para ser um pouco melhor que o Quinteiros. Não, ele foi contratado para ter uma melhora significativa. Vamos ver agora, contra o Mirassol, o que ele faz. Vou fazer aqui um prognóstico de time. O Volpi vai ser o goleiro, o Marcos Rocha na lateral direita, os zagueiros Kahneman e Noriega, porque eu acredito que o Arthur vai jogar, e na lateral esquerda o Marlon.
Os dois volantes, Arthur e Cuéllar. No meio eu colocaria o Cristaldo. E o trio da frente, volta o Alisson. O outro ponta, acho que ainda ele vai insistir no Kik. E o centroavante, eu acho que ele ainda vai insistir no Bright White. Mas eu colocaria o Carlos Vinícius. E no lugar do Kik, eu não sei se eu não colocaria o Aravena ou o Pavon. Não sei se ele vai sair com esse time. Talvez seja o time que eu torça para ele sair. O prognóstico que eu queria. Como eu disse, o Kik eu até tolero um pouco. Mas é inexplicável o Bright White ainda continuar de titular. Tem um jogador bom para a posição, se chama Carlos Vinícius. Pô, mano, tudo que tu fizer tu vai arcar com as consequências. Espero que ganhe o jogo, espero mesmo. Porque como eu disse, técnico montanha-russa não dá. Fez um jogo muito bom contra o Flamengo, um jogo de superação, mas não vai adiantar de nada se não ganhar do Mirassol. O Grêmio precisa entrar numa constante, parar de oscilar. Muito feliz com esse resultado contra o Flamengo, 1 ponto ganho e já pensando no próximo jogo. Precisamos o quanto antes nos afastar da zona do rebaixamento. E o ano que vem eu tenho certeza que vamos colher frutos com o Marcelo Marques. Com ele, o Grêmio não vai precisar mais olhar para a parte de baixo da tabela, como faz com essa melancólica gestão Guerra. Era isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do Futebol é Simples. Obrigado.